do CLC, fomos lá e ele queria saber o que nós queremos. Nós queremos a aprovação da lei que já está no Congresso. E ele imediatamente mandou verificar, por intermédio de Garcia Neto, diga-se de passagem, presto homenagem a ele nesse instante. Por intermédio de Garcia Neto, ele recebeu o projeto e determinou que fosse implementado imediatamente. Quando recebeu a notícia, foi uma emoção muito grande? Foi, inclusive fizemos festa em Cuiabá, soltamos fogos. Já imaginava o que seria essa universidade para Mato Grosso? A gente não tínhamos a menor ideia. Porque, veja só, esqueci também de voltar um pouco atrás e dizer que quando houve a crise entre Reiners e Aníbal Pinheiro, os dois foram afastados, então eu trouxe Dorileu para presidente do Conselho Administrativo do CLC. Aí ele já começou lá também, e nós viemos juntos para a universidade, eu e ele. E aí chegando aqui, juntamos com o Gabriel e formou o trio, né? Maravilhoso Regina. Que foram companheiros por tantos anos e ainda continuam sendo. Continuam. A participação do professor Dorileu também nessa época veio somar com todo este grupo. Que lembranças o senhor tem dos colegas da época, daqui da universidade, que pertencia a este grupo de professores? Tinham mais pessoas de fora, algumas que chegaram? Não, nós começamos com a prata da casa. Nós éramos 117 professores do ICLC e, se não me engano, 38 da Faculdade de Direito. Começamos com a prata da casa, depois nós pegamos a assessoria da PUC do Rio de Janeiro, da Universidade Católica do Rio de Janeiro, e de lá vieram uns técnicos que nos ensinaram a montar a universidade. Não foi fácil, não, foi difícil, porque a gente não tinha experiência nenhuma de ensino superior. Eu era professor de ensino médio, professor do ensino médio também. Gabriel, secretário de Educação do Estado. De maneira que ficava meio difícil. Mas, com a persistência nossa, montou-se a universidade. A Unicel. Por que Unicel? Porque Gabriel, dentro do seu pensar utópico, ele engendrou uma universidade que desse as costas para o Atlântico e olhasse para o interior. E no interior o que temos? A Amazônia. E daí nasceu a Unicel, que pretendia se descolonizar a Amazônia. Uma preocupação ambiental também. Ambiental também. Mas ela já nasceu dentro deste mundo atual. Ela é sempre atual ao UFMT. Sempre atual. Em todos os momentos. A interiorização foi muito antiga. O processo, a preocupação com a interiorização. Quando começou essa preocupação? Em levar cursos para outros lugares? Começou em 74, mais ou menos, quando eu disse para o Gabriel, vamos aqui, estou trazendo um projeto para você. Que projeto? Esse projeto é das 3 barras. Nós temos curso de Barra do Bugres, Barra do Garças, né? E Cáceres. Mas a preocupação era levar a universidade para o interior, porque veja só,
nós recebemos uma herança de Rondonópolis. Quando o Estado foi dividido, Rondonópolis ficou para o norte, para nós. E lá existia um curso que era de Campo Grande, do Instituto de Ciências e Letras de Campo Grande. E nós tivemos que absorver esse instituto, esse instituto, e justamente foi em Rondonópolis que a gente começou a interiorização. De Rondonópolis fomos para Barra do Bugre, Barra do Garças, Sinop, Alta Floresta. Hoje em dia está disseminado em todo o estado a interiorização. Mas era uma coisa natural progredir para o interior, porque a universidade não podia ficar enclausurada só em Cuiabá, ela tinha que expandir. Cuiabá sempre teve essa responsabilidade do Mato Grosso. Sempre olhou o Mato Grosso por inteiro. Sempre. Cuiabá é uma cidade que eu digo sempre, ela vem primeiro que Mato Grosso. Talvez seja por isso essa preocupação com todo o estado, né? Talvez. E foi muito importante como guardiã também de Mato Grosso. O senhor participou, à época da divisão. Como o senhor viu? A Universidade Federal do Mato Grosso preparou Mato Grosso para a divisão? Não. Nós éramos contra a divisão do Estado, porque achávamos que iria cindir assim uma história de Mato Grosso, especialmente por causa de Corumbá. Corumbá era muito ligada a Cuiabá. Mas, enfim, foi um projeto do governo e a gente teve que acatar. Mas a universidade não participou. No sentido, professor Atílio, de preparar, porque o que se ouve sempre é que se não tivesse a Universidade Federal do Mato Grosso, talvez nós teríamos sofrido muito mais. É correto? É correto. A universidade preparou Mato Grosso para a divisão no sentido de que era muito difícil a situação de Mato Grosso à época, da parte norte. E com a criação da Universidade Federal de Mato Grosso, o norte adquiriu um outro sentido. Nesse sentido, sim, porque a Universidade Federal do Mato Grosso participou do desenvolvimento do norte do estado de Mato Grosso. Isso aí está fora de dúvida. Tanto assim que... Vou até contar uma história para você. Em 1973, quando que foi a divisão do Estado? 77. 1976, nós fomos participar de uns jogos estudantis em Campo Grande. Cuiabanos em Campo Grande. Nós tivemos que praticamente correr de Campo Grande porque queriam, inclusive, nos agredir. Era muita animosidade entre Campo Grande e Cuiabá. Tanto assim que, quando, só para provocar os campograndenses, a gente saía à noite em Campo Grande procurando Brahma de Cuiabá. Brahma era a cerveja Brahma, que era fabricada em Cuiabá e ia para Campo Grande. E eles não tomavam. Eles não tomavam, preferiam a de São Paulo. Mas
nesse afã, a universidade realmente participou do desenvolvimento do norte do estado de Mato Grosso e preparou o desenvolvimento. Que hoje nós estamos assim, vivendo, ampliando e, inclusive, num outro momento, com o crescimento da pós-graduação. Como que o senhor vê o crescimento da pós-graduação? Porque, inicialmente, a universidade foi, ao longo do tempo, preparando-se para criar os seus próprios cursos de mestrado e doutorado. Mas precisava capacitar aqueles professores. Foi uma luta isso também? Uma luta tremenda. Nós, através da CAPES, nós criamos aqui, com a professora Della Mônica, criamos o Centro de Pós-Graduação para preparar os alunos fora daqui. Tanto assim que os professores do curso de Medicina, a gente, Gabriel ia no Rio de Janeiro e falou: você quer dar aula na Universidade Federal de Mato Grosso? Quero. Então já faz a pós-graduação aqui. Então nós fazemos curso de pós-graduação em quase todo o Brasil, preparando o pessoal porque veja só, quando nós começamos a universidade, nós éramos 114 professores do Estado, que só tinha graduação. Só tinha graduação. Então, nós tivemos que preparar todo esse pessoal que pudesse para ter pelo menos mestrado. Porque, de acordo com a Lei 5.540, a lei da reforma universitária, o professor teria que ter pelo menos especialização. No mínimo, nós não tínhamos nem só a graduação que os professores tinham. De maneira que a luta foi muito grande, muito árdua. A questão do pagamento dos professores, se pagava bem? Pagava-se muito mal. Na época quando éramos professores do Estado, o professor de nível superior ganhava um pouquinho mais do que um professor do nível médio. Um pouquinho mais. Só dava aula com exceção na Faculdade de Direito, que era nível federal. Mas a nível estadual era baixíssimo o salário. E com a instalação da UFMT? Com a instalação da UFMT, aí o salário triplicou, quadruplicou. Os professores à época. Aquele sistema de centros, o senhor achava interessante? Centro de Ciências Sociais, Centro de Ciências Humanas, Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, Centro de Ciências Biológicas. Como que o senhor via esse sistema de centros? Olha, era mais interessante do que hoje, porque, para mim, houve uma pulverização de faculdades e havia o Centro de Humanidades, Centro de Tecnologia, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Ciências Humanas e Sociais. E dentro desses centros havia os departamentos de cursos. Era muito mais simples de se lidar. Agora, com as faculdades, houve uma pulverização. A meu ver, não sei, também não vou entrar muito no assunto, que é muito discutível, dá muita discussão isso aí. E o curso de medicina? Foi uma luta também? Foi. Ele foi criado em 1980 e só foi implementado 10 anos depois. Mas
que eu tenho a dizer sobre o curso de medicina é o seguinte. Tentou-se criar um novo modelo de médico, um médico de família. E com isso montou-se uma faculdade de medicina para atender esses cursos. Tanto assim que quando eu estive em Brasília, reivindicando o hospital universitário, a técnica do médico falou, mas como? Vocês não vão formar médico de família? O que vocês querem com o hospital universitário? Porque esse médico seria generalista, não teria especialidade. Mas não adiantou. A especialidade vem junto e a faculdade teve que mudar o seu tônus. E assim foram sendo criados diversos também outros cursos. Cada curso que se criava era uma nova conquista. Uma nova conquista. Nós engendramos, de certa feita, com um curso de tecnólogos. Mas, por incompreensão de determinados setores, não foi para frente. Foi um tecnólogo em bovinocultura, tecnólogo em cooperativismo, que na época formaram diversos alunos, diversos profissionais. Mas a luta sindical e a luta profissional não deu vazão para esses profissionais. Hoje o ensino sofre uma transformação muito grande, né? Inclusive a educação à distância. O futuro será esse, não tem dúvida. Pelo visto, o senhor gosta de computador? Eu gosto. Gosta? Gosto. Trabalha com computação? Trabalho. Trabalho. Hoje em dia a internet está em todo lugar, né? Hoje em dia você aperta um botão, você está no Japão, está na China, ou digita uma palavra, você tem toda aquela pesquisa. Me lembro que até quando a gente estava na promotoria, ia dar parecer em processos, a gente se colocava na biblioteca com um livro na mão, assunto tal. Percorria a biblioteca, livro tal, pá, abria. Ah, não é isso. Não é isso, não é isso. Hoje em dia você aperta o botão, você já tem a pesquisa, tem tudo, tem a jurisprudência, tem certinho, bonitinho. E naquela época a pessoa fazia curso de datilografia, não sei se o senhor chegou de fazer, fez curso? Fiz. Né? Tinha o diploma, né? A pessoa tinha que aprender a bater sem olhar as teclas. O senhor chegou de fazer isso? Cheguei. Fiz curso de datilografia. E como o computador mudou a nossa vida, né? Mudou de uma vez. O jovem de hoje é diferente de ontem. É diferente. Eu acho que é mais interessado em aprender. Eu acho. Pelo menos o jovem que pensa um pouco, ele é interessado em aprender. Cuiabá de ontem ou de hoje? De ontem. O que tinha de encanto maior? Tinha de encanto o seguinte, tinha romantismo, tinha vivência, tinha família, tinha agrupamento, tinha coesão, sei lá. Como o senhor vê hoje a Universidade Federal de Mato Grosso e o que o senhor espera para o futuro? A universidade hoje em dia é quarentona, né? Balzaquiana. Então, eu acho que ela amadureceu, ela tem que, olhando para trás, verificar de onde que ela veio, a origem dela e projetar-se para o futuro.
Nós vemos hoje a universidade pujante que já formou profissionais de todas as ordens aqui no campus, com doutores, mestres, especialistas, de modo que eu acho que a universidade já cumpriu o seu papel, mas não pode parar por aí. Ela tem que continuar a ser o móvel do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. Ela tem contribuído muito com a formação e construção das políticas públicas? Sem dúvida nenhuma. A universidade sempre cooperou com o Estado e é a razão de ser do Estado. O Estado de Mato Grosso deve à universidade o seu desenvolvimento, tanto no ensino, na pesquisa e na extensão. Deve mesmo porque a universidade contribuiu e contribui para as políticas públicas do Estado. O senhor gostaria de deixar uma mensagem especial? A mensagem que eu seria a seguinte: que a universidade continue a colaborar com o Estado de Mato Grosso, continue a formar profissionais capazes, continue a estender à comunidade os seus tentáculos, a sua sabedoria. Porque, como dizia um cacique Chavante, ninguém ensina o que não sabe. E para saber é preciso pesquisar. Pesquisa, pesquisa, ensino e extensão. Isso que a universidade tem que contribuir. Muito obrigado. Obrigado. Eu que tenho que agradecer a você.